primeiramente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de mim. Para os meus irmãos, os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus Cristo. Dando glória. Glória a O Deus. Senhor é bom, né, irmão? Glória a Deus, bom, né? Ele tem nos proporcionado a vida, tem nos concedido saúde, alegria nos nossos corações. Por isso nós estamos alegres, amém? Amém. Eu sou grato a Deus por estar aqui, agradeço os irmãos, agradeço pelo convite que foi me dado, né? Feito para mim nessa noite, vim ministrar a palavra de Deus, sabendo que aqui tem homens e mulheres de Deus, que Deus tem usado, e pode usar e vai usar, eu creio nisso, né? Mas eu sou grato a Deus por estar aqui mais uma vez, falando da bondade de Jesus Cristo, amém? Amém. Eu quero convidar você a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Já foi efetuada essa mensagem aqui em outra página da Bíblia, mas eu orei a Deus, pedi uma palavra, e fui em vários lugares da Bíblia, e eu me achei nessa mensagem. E eu creio que Deus tem algo a realizar nessa noite aqui. Amém. Para a glória do nome de Jesus Cristo, para o fortalecimento da nossa fé, a nossa alma se alegrar. Amém? Amém. Lucas 8, a partir do versículo 40, tem uma parábola, uma coisa interessante aqui, que tem duas situações, né? Porque às vezes a Bíblia fala que os únicos, os primeiros serão os únicos, né? Os únicos serão os primeiros. E aqui tem uma certa interferência, né, irmãos? Mas vamos ver. Versículo 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogavam-lhes que entrassem em sua casa, porque tinha uma filha única, qual de 12 anos, que estava à morte. E indo ele apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todo, disse Pedro: é o que estava com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhes diante de todo o povo a causa por que lhes havia tocado e como logo sarara. E ele diz: tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, louvado seja o nome de Deus. Irmãos, coisa boa é quando você encontra o que você está procurando, né? Nós vemos aqui em Lucas capítulo 15 a ovelha perdida, a dracma perdida, né? E a dona daquela casa, quando se sentiu lesada, perdeu aquela dracma, ela se cuidou de acender as luzes,
varrer a casa até encontrar. E diz a Bíblia que quando ela encontrou a sua dracma perdida, ela convidou as vizinhas, as amigas, para se alegrar com ela, porque tinha encontrado a sua dracma perdida. Louvado seja o nome de Jesus. Coisa boa é quando você encontra o que procura. E que nós possamos aprender a cada dia procurar o que é bom e o que é para a edificação das nossas vidas. E quem edifica as nossas vidas, quem alegra a nossa alma, se chama Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui eu achei muito interessante essa mensagem, porque foi um homem, primeiro foi encontrar com Jesus. Ele tinha sua filha quase morrendo, estava passando mal. E Jesus não estava nem aí. Falou, não, pode deixar que eu vou lá. Jesus vai na tua casa, igreja. Glória a Deus. Jesus, ele entra na tua vida, fortalecendo a tua fé, a tua esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Pode deixar, não temos, eu vou lá. Mas aí chegou uma coisa que era mais prioridade ainda no momento. Chegou aquela mulher desesperada também, já tinha gastado o que tinha, né? Já não podia mais fazer nada e de repente encontrou com Jesus. Quem sabe você tem alguma coisa aí que está até desenganando. Permaneça na fé. Louvado seja o nome de Jesus. Quem sabe algumas coisas, algumas vezes, o próprio inimigo coloca na nossa mente, no nosso ouvido, não vai dar certo, tu não vai conseguir. Quem falou é Satanás, ele é mentiroso. Diz a Bíblia que ele é o pai da mentira, louvado seja o nome de Jesus. É a única coisa que Deus patenteou Satanás, foi como pai da mentira. O nosso Deus, ele é verdadeiro. Louvado seja o nome de Jesus. E essa mulher se prostrou. Ela não estava nem aí, porque ela era extinguida da sociedade, ela era separada da sociedade, porque naquela época quem tinha enfermidade, quem tinha essas lepras, era separada, não podia tocar, não podia entrar no meio da multidão, não podia se encontrar com o povo. Mas quando Jesus tem uma obra, eu creio que ele já tinha no seu coração que isso ia acontecer para a glória do seu nome, louvado seja o nome de Jesus. Eu creio isso. Quando de repente aquela mulher vem, porque ela tinha uma esperança, renovou nela uma esperança. Eu já gastei tudo quanto eu tinha, eu já procurei todos os especialistas da medicina, ninguém pode fazer nada por mim. Então, na hora crucial, na hora do sofrimento mesmo, muitas das vezes, tem que buscar no Senhor, porque não tem mais jeito. Tem que buscar no Senhor. E ela viu que Jesus ia passando por ali, e ela sentiu, colocou no seu coração, que só queria simplesmente tocar na veste de Jesus, porque se tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. Quem sabe nós temos a oportunidade, pastor, de tocar no Senhor, e às vezes vem alguma coisa ao contrário, e nós deixamos desfalecer a nossa fé. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Deus, nessa noite, Deus tem uma palavra para priorizar a tua fé, aprimorizar a tua fé, uma palavra de vida eterna na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Deus tem isso para mim e para você nessa noite. Eu vejo aqui também no Evangelho de Lucas um moço que era cego, mas ele ficava na beira da estrada, e quando percebeu que tinha um ruído de grande multidão, ele procurou: o que é isso? Aí alguém falou: é Jesus de Nazaré que vai passando. Ele mudou a circunstância de pensamento e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele diz a Bíblia que ele se encheu de íntima compaixão por aquele grito desesperado daquele homem. Louvado seja o nome de Jesus. Parou, procurou
procurou o que era aquilo. Os discípulos, tem vezes que fica difícil, né, meu pastor? Os discípulos de Jesus falaram: vamos para frente. É simplesmente um cego que está por aí, um pedidor de esmola, mas ele precisava da vida, ele precisava da vitória ali, e ali era a única chance que ele tinha. Glória a Deus. Jesus mandou chamar. Maravilha, né? Quando Jesus se compadece por mim, por você, quando Jesus me chama, né? Jesus mandou chamar. Valia a pena você vir aqui só por vir? Para se mostrar para o pastor? Eu creio que você não ia responder. Não valia a pena você vir aqui só por vir. Você está aqui porque Jesus te impulsionou. Você está aqui porque o Espírito Santo te tocou. Né? Você está aqui porque o Espírito Santo te conduziu. Porque nessa noite o Senhor tem uma palavra ao teu e ao meu coração. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Lá na minha pequena cidade onde eu moro, uns tempos atrás teve uns eventos que tem em todas as cidades, que também teve. Convenção dos candidatos. Só havia irmão chegou, vai lá, pastor. Aonde, meu filho? Na convenção da candidata. Lá vai ser bênção. Falei, bênção vai ser aqui, ó. Glória a Deus. Eu vou para o joelho, vou orar para Deus me abençoar. Aleluia. Se eu for lá, o candidato vai me ver uma vez. E aí não vai olhar depois da eleição, nunca mais ele vai querer me ver. E Jesus, todos os dias que eu me prostro diante dele, ele me aconselha. Todos os momentos que eu me prostro diante dele, eu tenho vitória. Louvado seja o nome de Jesus. E vou buscar o meu Senhor. Eu preciso é dele. Eu preciso é dele. Eu preciso da presença dele na minha vida. O irmão cantou aqui: eu vencerei. Se estiver na presença de Deus. Longe da presença de Deus, ninguém vence não, irmãos. As emboscadas são terríveis. As lutas são constantes. As barreiras para ser passadas por cima são muitas. Ou você tem a presença de Deus, ou você tem perda na vida. Louvado seja o nome de Jesus. Era uma barreira grande. O cego não enxergava, meu pastor. Mas ele sabia que Jesus é a luz do mundo. Louvado seja Deus. O que queres que eu te faça? Jesus te faz a pergunta hoje. O que queres que eu te faça? O cego ele foi rápido. Senhor, que eu veja. Mas não veio, já acabou a história. Né? Ele recebeu a vitória. Nessa noite é noite de você se apegar a Deus, se chegar a Deus, para nós sair daqui com posse de bênção. A nossa alma alegre, o nosso espírito regozijando no Senhor, porque a palavra de Deus faz essas coisas na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. E essa mulher, ela se decidiu. Estou com problema, mas eu vou atrás. Eu estou nessa situação, mas eu vou atrás. Eu estou pobre, mas eu vou atrás da bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Nunca é tarde para nós receber da parte do Senhor a bênção. Aí quando me dá por conta, essa mulher tocou nas vestes de Jesus. E aconteceu um milagre. Quem tem a presença de Deus também faz acontecer milagre. Se você tem a presença de Deus, acontece milagre através da tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Se você tem a presença de Deus, acontece coisa que você mesmo fica admirada. Porque a presença de Deus faz mover as águas. Louvado seja o nome de Jesus. É a presença de Deus, irmão. É a presença do Senhor que nos traz vitória. Louvado seja o nome de Jesus.
Encontramos aqui também no livro de João, capítulo 9, um cego de nascença. E Jesus viu ele. E ele pediu misericórdia. Eu faço assim uma analogia do que Jesus, a maneira que Jesus trata conosco. Ele, no cego de Jericó, ele já mandou, ordenou que ele visse e ele viu. Já o cego aqui de João 9, Jesus fez um negócio mais, profundo, porque ele sabia que aquele homem ele tinha uma fé. Ele sabia que aquele homem ia fazer acontecer, ia se esforçar. O camarada já era cego. Jesus ainda pega, cospe no chão, molha a terra com a saliva, faz a lama e taca no olho do cego. Meu Deus. Encheu o olho do cego de lama. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vocês não estão entendendo o mistério? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí põe o cego na prova dos 9. Agora vai, ó, se vira aí. Vai lá no tanque de Siloé, lava lá para ver o que acontece. Ele sabia que aquele cego tinha essa fé. E ele sabe o tamanho da tua fé também. Ele conhece. Ele não coloca uma prova na tua e na minha vida além daquilo que você resiste. Ele conhece o teu coração. Ele conhece até onde você pode ir. Vai lá e lava. O cego pensou 2 vezes, deu as costas para Jesus, ó, aí foi. Lavou, tirou a terra, daqui a pouco sai o problema. Tem vezes que nós precisamos ir no tanque, irmãos. Tem vezes que nós precisamos ir no rio. Naamã chegou diante de Eliseu. Opa, eu vim aqui, eu quero. Naamã, folgado. Eunuco do rei, cheio de autoridade. E achou que o profeta ia se prostrar diante dele. Não, meu camarada, não é assim não, vai lá e mergulha. Não se enche de ira, de revolta. Não seria Farpa e Arana, rio de Damasco, água pura, cristalina, agora vamos me tomar banho nesse rio, água suja, barrosa, água grossa. Eu vou tomar banho aqui nada, vou mergulhar aqui coisa nenhuma. Não mergulhe não, para ver se recebe a bênção. Não atende a ordem do Senhor para ver se recebe a bênção. Não escuta o falar de Deus para ver se tem vitória na terra. Vou nada. Aí vamos puxar saco dele. Não, meu pai, vai lá, só certo mergulho. Vai lá. Ele não podia levantar, passar a mão na onde está a lepra. Que passar a mão, rapaz, vai tomar banho no rio. Vou passar a mão não, você vai mergulhar e se quiser a bênção. Está ordenada a bênção, agora você recebe se quiser. Está ordenada a bênção na vida de vocês. Esforçamos se quiser. Não é isso que a Bíblia diz? Tende bom ânimo? Temos que nos esforçar, irmão. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Tomado à força. Quando Satanás se rebeliou no céu, Deus ordenou o anjo para ir tomar a patente dele, assumir o lugar. Mandou aí, foi na mão mesmo. E ele estava sendo vencido, porque o poder do indivíduo vira um poder maligno. E ele gritou: socorre-me, Senhor. Aí o Senhor falou: fere ele a espada. Ele puxou da espada e feriu, se esforçou, feriu a espada e o indivíduo caiu por terra. Nós temos que procurar de Deus a melhor maneira, a melhor estratégia, qual nós vamos enfrentar os vossos adversários, louvado seja o nome de Jesus. Precisamos ter atitude. É o que Deus quer. Não foi o que ele falou para a mulher? Tem bom ânimo, filho. A tua fé te salvou. E o que eu mais acho interessante,
Jesus, no lugar que ele quiser curar, ele cura. No lugar que ele quiser fazer o que ele bem pensa, ele faz. Mas nós encontramos que Jesus, ele falou, porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele podia curar, ele pode curar hoje. Só que o interesse de Jesus é na salvação. O interesse de Jesus é salvar o pecador. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo quanto tem visto acontecer. Uma certa feita eu fiquei sabendo de uma irmã que, segundo o médico, falou que se ela levantasse o peso de 1 quilo do chão, o coraçãozinho dela acabava de estourar. Porque ele estava 45% danificado. Então, se ela fizesse qualquer forcinha, o coração acabava de explodir. Eu fui lá fazer uma visita para a irmã e ela falou assim: pastor, ora por mim, eu creio na tua oração. Eu falei: você crê na minha oração? Creio. E eu creio em Deus. Eu creio em Deus. E se você crê na minha oração, eu vou interceder por você. E o Deus que eu creio vai te fazer uma coisa nova. Eu orei, irmão. Para a glória de Deus, a nossa irmã está curada. Ela é curada. E agora me para, eu estou com problema no meu coração. Orei por a irmã, ela foi curada. E agora o meu irmão está com problema no coração. Né? Se for para morrer dele, eu vou morrer. O que eu não quero perder é o lugar no reino. O que eu não quero ficar é fora do reino. Se for para eu morrer numa bala perdida aí como muitos morrem, eu vou morrer. Se for morrer qualquer coisa, eu vou morrer, porque eu tenho, a coisa que eu tenho mais certeza é da morte. O que eu não quero perder é o lugar no reino. Já orei por um menino que estava morto. Ele ressuscitou. Eu orei por uma mulher que estava com o coração danificado, ela sarou. Eu já orei por muitas pessoas enfermas e sararam. E vou me segurar nisso. E vou me prostrar cada vez que eu vejo um prodígio. Através do meu clamor, eu vou me prostrar e agradecer ao meu Deus. Não foi eu que fiz. Quem fez foi o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi que salvou o condenado à morte lá na cruz, ao lado de Jesus? Foi ele próprio. Não foi o homem. Nós estamos aqui por causa de uma morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Nós estamos aqui por essa causa: morte e ressurreição. Porque diz a Bíblia que ele morreu, quando ressuscitou, levou muitos a Deus, dos quais eu e vocês fazemos parte desse grupo. Louvado seja o nome de Deus. O mundo está se matando. Estamos vendo aí mais o efeito da Segunda Guerra aí, doída, né? Mas Deus te escolheu nessa noite para glorificar o nome de Deus. Deus te escolheu nessa noite para renovar a aliança contigo. Deus te chamou nessa noite para te dizer que quer te ver firme, forte, consciente, esperando no Senhor. Louvado seja Deus. A tua fé não já se deu de alcançar a salvação? Essa própria fé tem que estar na tua vida e você continuar louvando e engrandecendo o nome de Jesus. É pela fé que somos salvos. Pela fé nós somos salvos. Louvado seja o nome de Jesus. E eu acho muito interessante a maneira que Jesus cuida de nós. Ele cuida muito bem das nossas vidas. Né? Eu não sei como está hoje, porque tem morrido muita gente. Mas uns anos atrás,
Eu parei, eu e meu filho lá, e vamos ver aqui, vamos puxar aqui algumas coisas. Nós saímos do conselho da ONU. Naquela época, morriam 103 pessoas por minuto no mundo. Porque elas fazem análise, né, irmãos? Do dia que morre mais, do dia que morre menos. Então eles procuram a igualdade. Morria 103 pessoas por minuto. Agora vamos você pegar de 0 hora, quantas mil pessoas vão morrer? Né? Hoje, quantas milhões de pessoas, meu pastor, não viram o sol sair, e não conseguiram ver ele se opor. E Deus te escolheu para hoje, ó. Está aqui nesse recinto, recebendo essa palavra de fé, recebendo essa palavra de vida eterna, essa palavra de conquista, de vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Você é escolhido para isso, nós somos escolhidos para isso. É coisa do céu. O que nós temos que fazer mesmo, mas é como a mulher aqui fez, é nos prostrar e agradecer ao Senhor, buscar o Senhor enquanto é tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Coisa boa não ter certeza que nós vamos buscar e que nós vamos encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. Meu filho, meu caçula, fez 30 anos, agora em março. Ele começou a trabalhar numa empresa do menor aprendiz, com 15 anos de idade. Quando foi agora, ele se deu por sorte ser desligado da empresa. Ele falou: pai, e agora eu nunca passei por isso. Eu creio que vai ser difícil para mim. Digo: senta aqui. Senta aí. Todos nós temos um caminho a trilhar por ele. Todos nós. E a Bíblia diz que a nossa vida não é só de mar de rosa. Tem uns espinhos. Espera aí, você vai por mim e vai se dar bem. Você vai se dar bem. Ele tem 14 cursos de administração pelo Senado. Só que ele não tem um técnico. E hoje a maioria tem que ter o técnico de alguma coisa. E falei: tá fácil, rapaz. Não desanima não. Começa a montar uns currículos aí. Eu conversei com um colega meu que trabalha na Ambev. Conversei, ele falou: ó, mandei fazer um currículo aí, me entrega aqui, porque eu levo lá. Tá bom? Fizemos um currículo ontem. Só que eu falei para ele: amanhã é segunda-feira. Eu falei para ele: hoje amanhã é segunda-feira. Vai lá no Senai, abre a inscrição para começar o técnico. Se você começando, você já tem emprego. Começando e correr atrás, você já tem portas abertas. Tudo nós temos que ter um esforço. E tudo tem que ter uma orientação. Ele ficou meio pasmado porque 15 anos. Começou a trabalhar com 15 anos. Com 30 anos nunca tinha passado por essa experiência. Né? Falei: não, tudo é a primeira vez. Vamos andar. E eu creio que Deus vai abrir as portas na vida dele. Eu creio, irmão. Eu creio. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para que todos que nele creem não pereçam. Né? Todos que nele creem não pereçam. Mas nós passamos por algum vento, alguma coisa. Os discípulos não passaram no vento? Foram para o barco, entraram no barco, Jesus pegou e foi dormir na popa do barco, ficou lá dele. Aí quando ele fez, ó, o barco, ô meu irmão, é difícil quando o barco está meio, né? Vamos acordar o médico. Vamos acordar ele lá, médico, ó, nós estamos perecendo. Na hora que a coisa está ficando feia, nós temos que correr para os pés do médico. Na hora que a coisa está ficando difícil, nós temos que correr para os pés de Jesus Cristo, que nos dá vitória. Essa mulher, ela não se importou com o que a multidão dizia,
Porque ela era excluída da sociedade, mas ela sabia que o seu socorro estava no meio daquela multidão. Então ela tinha que, de uma maneira ou de outra, entrar, vazar aquele negócio ali, aquele aperto e tocar nas vestes de Jesus. Aí chegou uma certa situação que ela não pôde mais ocultar. Ela chegou, foi eu que te toquei. Eu sabia que alguém tinha tocado em mim, porque de mim saiu virtude. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Amém. Que essa virtude do Senhor, ela venha sobre a tua e a minha vida nessa noite, nesse dia. Para nós nos revestirmos do poder de Deus e saber que nós temos uma semana, nós temos um ano a vencer e os outros que vêm, e nós temos que vencer na presença do Senhor. Sempre atacando ali a multidão, mas para nos prostrar diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Coisa boa quando você se prostra diante de Deus. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, irmão, já passei um aperreio tão grande. Porque uma coisa que eu não gosto de ficar devendo. Às vezes, quando eu vou num lugar que às vezes me convida. Um dia desse mesmo eu fui lá em Caçapava, me convidaram de última hora, que era para um pastor ir pregar naquela igreja, e aí quando foi 4 horas da tarde, ele despachou que não podia ir mais. E me ligaram, eu falei, eu vou de pé, se eu achar que me leva, eu vou. E fui. Né? E foi bênção da parte do Senhor. Então nós temos que ter o Senhor sempre preparado. Porque às vezes chega a situação que você precisa se despertar. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Quem que leva o carro para casa não é o Esther? O carro furou o pneu, mas vamos pôr o Esther, dá para chegar em casa. Então nós temos que ter sempre ali, na dispensação de Deus. Sempre ali, porque vai ter uma oportunidade. E eu sempre me identifico, meu nome é João Alves do Santo, não é Santos não, do Santo, e é Alves mesmo, Alves mesmo, coisa que eu tenho medo de ficar devendo, ficar endividado, ficar um problema na praça. E uma certa feita eu entrei por um aperreio, eu fiz um empréstimo na Caixa Econômica para fazer uma casa, estava bem, empregado, ganhando um salário mais ou menos, bem. Caiu desempregado. E o que aconteceu é que eu atrasei 2 prestações na Caixa Econômica. A madrugada fria que nem essa que nós vamos passar hoje. Levantei da cama, saí debaixo do cobertor e me prostrei lá no degrau da escada. E falei, Deus, eu sou teu servo, Deus. Vai chegar aí as seguradoras, vai chegar alguma coisa aí, vai chegar os credores. Me faça um favor, Deus, me tira dessa. Irmão, 3 dias depois, eu granjeei o dinheiro para pagar aquelas 2 prestações e pagar a próxima que estava para vir. Para a glória de Deus. Porque muitas das vezes o inimigo coloca alguma situação, nós entramos em alguma situação, e o inimigo vem no nosso ouvido nos tirar o foco, nos dar por vencido, não por vencedor. Mas o nosso Deus nos chamou por cabeça e não por cauda. Ele nos escolheu para viver por cima e não por baixo. Receba essa palavra de vitória na tua vida nessa noite. O Senhor tem essa palavra de vitória na tua vida, na tua contínua. Louvado seja o nome de Jesus. Basta que nós viemos tocar um pouquinho na hora das vestes do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. A palavra foi essa. Eu sempre falo, eu não tenho carro, não tenho casa para dar para ninguém.
mas eu tenho da parte de Deus uma palavra. Eu tenho da parte do Senhor uma palavra de firmeza, uma palavra de ânimo. Deus sempre tem constituído uma palavra na minha vida, para que aqueles que me ouçam recebam do Senhor a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, Deus abençoe. Eu agradeço muito ao Senhor ter me dado essa confiança. E eu agradeço a Deus e creio que Deus vai nos conceder vitória. Amém? Amém. Obrigado. Vamos nos colocar em pé e vamos entregar esse culto nas mãos do Senhor. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos que irmã Beth venha aqui na frente. Aleluia. Tem mais alguém de aniversário, mês de junho? Vem aqui, nós vamos estar orando. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Senhor Deus amado, Deus bendito, nós queremos entregar, Senhor, nas tuas mãos a irmã Beth, pastora Beth. Abençoa ela, Senhor. Derrama o teu óleo, a tua unção, o teu Espírito Santo. Abençoa a tua filha, sustenta ela, Senhor. Alegra o coração dela, recalabassuri, canta, recalamanaya. Senhor, abençoa, dá vitória, prospera. Senhor, multiplica, acrescenta os anos dela de vida na terra, com graça, com a paz, com a presença do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Abençoa a Hilda, Senhor, lá em Belém do Pará, Senhor. Toma frente, toma direção e dá vitória em nome de Jesus. Deus, nós entregamos esse culto nas tuas mãos. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão. Receba o nosso amor, Espírito Santo de Deus. Abençoa a semana que está iniciando. Ser com cada um, Senhor, em nome de Jesus. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, abençoa a irmã Dalva, Senhor. Abençoa, Senhor, prospera. Dá saúde, dá graça, dá virtude do Espírito Santo. Acrescenta os anos de vida dela na terra. Senhor, dá visão, dá revelação. Senhor, meu Deus, cumpre as tuas promessas na vida dela, Senhor, no lar dela. Em nome de Jesus, nós entregamos ela. A igreja ouviu a pregação do pastor? Você quer achar o que você precisa, o que você gosta, o que você acha, o que você procura, o que você sonha? Você quer achar a sua dracma? O que é a sua dracma para você? Quer achar a sua dracma? Arruma a sua casa, arruma a sua vida. Amém? Amém. Amém? Traga a luz de Deus para a sua vida e você vai achar a sua dracma desejada. Amém? Nós vamos colocar as nossas mãos assim, olha, para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus, quem impedirá? Mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor é nosso pastor. E nada nos faltará. Ele não vai faltar em nossa vida, amém? Amém. No lugar que nós estamos, nós vamos nos cumprimentar com a paz do Senhor. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará.